tarde, sexta-feira, 24 de abril de 2015. Na edição de hoje do Portal da Assembleia, segunda edição, você vai ver. A audiência discute políticas públicas voltadas para pessoas com autismo. Sessão solene na Assembleia Legislativa presta homenagem aos 50 anos da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL. E uma entrevista ao vivo com o deputado Edivaldo Holanda. E mais, hoje é sexta-feira e tem Portal Cultural. Você vai ficar por dentro de tudo que rola neste fim de semana na Ilha de São Luís. Tudo isso agora no Portal da Assembleia, segunda edição, que já está no ar. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa promoveu ontem uma grande audiência pública sobre a garantia dos direitos das pessoas com autismo. Deputados, promotores e representantes da sociedade civil organizada participaram da discussão. A audiência foi promovida pelos deputados da Comissão de Direitos Humanos. Na pauta de discussões estava a necessidade de políticas públicas estaduais voltadas para as pessoas com autismo e a garantia dos direitos de quem tem um transtorno. É um tema delicado, mas um tema muito importante e oportuno para que a gente discuta na Comissão de Direitos Humanos, porque é um tema que nós vamos não somente fazer essa audiência, mas vamos cobrar das autoridades, sobretudo do governo do Estado, para que aplique política, tome providência no sentido de fortalecer essa ação no Estado. É um momento oportuno de discutir políticas públicas voltadas para os autistas. No mundo já são mais de 70 milhões de pessoas com autismo. No Brasil temos aproximadamente 4 milhões de pessoas com autismo. E o Maranhão já começa a destacar como o segundo estado com o maior número de autismo. E há necessidade de políticas públicas voltadas para essas pessoas com autismo. O encontro contou com a presença de familiares, médicos, educadores, entidades representativas dos autistas e promotores de justiça do Maranhão. Eu vejo como uma iniciativa muito meritória, digna de grandes aplausos, porque representa o encontro da vontade popular com a atuação parlamentar. Vem sendo principalmente uma conquista das famílias organizadas em associações, que isso tem sido o grande motor da mudança no atendimento. A questão de você incluir uma pessoa com deficiência não é só para o deficiente, é para a sociedade de modo geral, que realmente precisa ver com olhares mais afetivos o outro. As famílias reivindicam a criação de um centro de referência para pessoas com autismo e que preste assistência aos pais. Eles também querem que no Maranhão seja colocada em prática a lei referente à política de proteção dos direitos das pessoas autistas. A principal necessidade é de atendimento. Quanto mais precoce os atendimentos, melhor para nossos filhos com autismo. Nós estamos querendo um centro de referência para o autismo. E também que a lei, a 12.764, /2012, ela seja sancionada pelo governador. A professora Thelma Sá foi uma das mães presentes na audiência. Ela tem um filho de 19 anos com a síndrome e hoje luta para que os direitos dessas pessoas sejam respeitados. Na área da educação, na saúde, na inclusão, na assistência social, nós precisamos desse apoio do Estado. Quando eu falo Estado, eu falo em termos de federação, de Estado e também de município. O autismo é uma síndrome que provoca sérias alterações no comportamento, entre elas problemas nas relações sociais. Geralmente aparece nos 3 primeiros anos de vida e é bem mais comum entre os meninos. Estima-se que no Brasil existam, em média, 2 milhões de autistas. Aqui no Maranhão ainda não foi feito um mapeamento preciso, embora se acredite que pelo menos 1% da população do estado tenha o transtorno. No âmbito nacional, o assunto vem sendo tratado pela Associação Brasileira do Autismo. A presidente da entidade também participou da audiência na Assembleia aqui no Maranhão. Eu achei extremamente importante, eu acho que assim, é uma das audiências públicas mais interessantes que eu participei.
Eu gostei muito, eu acho que mobilizou os deputados que vieram ficar até o fim, a deputada ficou até o fim, os pais, muitos tiveram que ir embora porque nós temos um grande problema que nós temos que cuidar dos nossos filhos. Mas a expectativa é que a realidade dessas famílias melhore no Maranhão. O secretário estadual de Direitos Humanos e Participação Popular esteve na audiência e ouviu as demandas. Ele garantiu que até o dia 15 de maio vai ser realizada uma reunião com as associações representativas dos autistas, secretários estaduais, entre eles o de saúde e de educação, deputados e promotores de justiça. Uma decisão nossa é montar uma agenda de trabalho que envolva todas as secretarias que têm algum tipo de relação com a questão e que a gente possa efetivamente superar a inexistência ou a fragilidade de políticas voltadas para o setor. E atenção, o documento de arrecadação municipal do IPTU de 2015 já está disponível no site da Secretaria Municipal da Fazenda. O endereço é cefaz.saoluiz.ma.gov.br. O contribuinte que optar pelo pagamento até 29 de maio em cota única terá desconto de 15% no valor total do imposto. Quem optar pelo parcelamento deverá pagar o IPTU até 8 parcelas. O contribuinte também pode solicitar a segunda via pessoalmente no setor de atendimento da Cefaz, que fica localizada na Avenida Kennedy, no bairro de Fátima, das 8h30 da manhã às 4 horas da tarde. O governo do estado firmou convênio para o processo de implantação de escolas de ensino médio em tempo integral no Maranhão. O secretário de Ciência e Tecnologia, Bira do Pindaré, e a secretária de Educação, Áurea Prazeres, participaram da cerimônia de assinatura. O acordo vai garantir 10 escolas funcionando em tempo integral de 7 da manhã às 5 da tarde a partir de fevereiro do próximo ano. O convênio para a implantação das escolas no Maranhão foi celebrado entre Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Educação e a LERE Gestão e Administração Limitada, o Instituto Natura e o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, o ICE. Um estudo já foi iniciado para fazer mudanças físicas e pedagógicas. É uma escola que carece de espaços específicos para que o jovem possa trabalhar, socializar e desenvolver suas atividades. As escolas terão bibliotecas muito bem equipadas, terão laboratórios de física, química, biologia, matemática, robótica. A grande novidade é a implantação da rede de educação profissional e tecnológica, que nós não temos ainda no estado do Maranhão. Não há nenhuma escola sequer de ensino técnico mantida pelo Estado no Maranhão, e a partir desse momento nós teremos, e vamos seguir o mesmo modelo metodológico de fazer as escolas de ensino médio em tempo integral. Por isso que nós estamos juntos. Segundo o governador Flávio Dino, o interesse pelo modelo de escolas em tempo integral foi fortalecido em dezembro do ano passado, antes mesmo da posse de Flávio Dino no governo do Maranhão. Interesse que agora foi transformado em convênio para investimentos na infraestrutura de escolas no Maranhão. Teremos nossos alunos em tempo integral na escola, integrados às atividades culturais, pesquisa, de laboratórios. Então, essa dinâmica que nós vamos estar estabelecendo no currículo e na materialização pedagógica, metodológica no espaço da escola, isso será valoroso, de extrema importância para a melhoria da educação do nosso Estado. A Câmara de Dirigentes Lojistas completa 50 anos em 2015 e, por iniciativa do deputado Edilásio Júnior, a Assembleia realizou uma sessão solene em homenagem à data. A homenagem foi uma iniciativa do deputado Edilásio Júnior. Ele lembrou que ao longo de 5 décadas a Câmara de Dirigentes Lojistas se tornou um marco não apenas para os lojistas associados, mas um símbolo no desenvolvimento do Maranhão. A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís completando 50 anos e tendo à frente grandes nomes já passaram à frente dessa instituição respeitada em nossa capital, que tem um grande serviço prestado à nossa cidade, e nada mais justo que essa casa hoje, a Assembleia, render essas homenagens e reconhecer tal serviço que ela já prestou para a nossa capital. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas observou que ao longo de 5 décadas a CDL tem trabalhado para contribuir com a melhoria de vida das pessoas e agradeceu a iniciativa da Assembleia Legislativa pela homenagem prestada.
Com muita satisfação que a Câmara de Ginecologista recebe essa homenagem prestada hoje aqui na Assembleia Legislativa. A homenagem esta feita pelo nosso deputado Adilásio Júnior, filho de um ex-lojista, nosso associado também, né? E isso mostra a integração entre os poderes públicos e nós da entidade de classe. A solenidade teve a participação de representantes de vários setores econômicos do Estado. O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão lembrou da contribuição da CDL para o desenvolvimento do Estado. Para o Estado representa muito, porque se não fosse o empresariado, não existia o poder econômico, né? Que seja um empresário de comércio, que seja de serviço, que seja da indústria, mas o empresário, é ele que movimenta toda a economia. E se ele não movimentasse a economia, como é que o Estado ia arrecadar? Ele arrecada tributos, né? E o tributo vem exatamente pelas vendas, exatamente pela circulação dos produtos que existe, né, produzida pelas empresas, a indústria produzindo e o comércio distribuindo. E veja no próximo bloco, na sessão plenária de ontem, os deputados criticaram a aprovação do voto distrital. E mais, uma entrevista ao vivo com o deputado estadual Edivaldo Holanda. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas, e você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa, você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. Parece não ouvir quando você fala meu nome. Se não gosta de colo. Estou demorando para começar a falar e pareço desconectado do mundo? Pode ser que eu seja autista. É melhor mandar para o médico. Quanto mais cedo começar a fazer terapia, melhor será para a minha qualidade de vida. A TV Assembleia abraça esta causa. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as de hanseníase, elas aparecem na pele e podem ser vermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase, quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. A aprovação do voto distrital na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e os contratos firmados pelo Detran, além do aumento dos salários dos servidores da segurança pública, foram alguns dos destaques na sessão plenária de ontem. O deputado Raimundo Coutrinho foi o primeiro a usar a tribuna no pequeno expediente e destacou a indicação feita ao governo do Estado para a construção de escolas no interior do Estado. O deputado Wellington do Curso lembrou da audiência pública que tratou da questão dos excedentes do concurso público de 2009. Já o deputado Roberto Costa abordou o aumento dos salários dos servidores da segurança pública. O que foi oferecido pelo governo não foi aceito pelos policiais militares. Então, o que nós solicitamos por parte, inclusive, do governo, é que não se feche, na verdade, as portas para que essa discussão em torno desses reajustes dos policiais militares se termine, se feche,
para que o governo continue discutindo com a categoria, para que possa, na verdade, buscar um entendimento que seja bom para o governo, bom para os policiais militares e bom, como eu disse, para o povo do Maranhão. O deputado Eduardo Braide criticou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado do voto distrital para municípios com mais de 200 mil habitantes. É absolutamente inconstitucional essa proposta, uma vez que, segundo a nossa Constituição Federal, o sistema de eleição proporcional previsto no seu artigo 45 trata da eleição dos vereadores, deputados estaduais e federais. Portanto, não poderia ser separado, deputado Emetério, só a questão dos vereadores. A partir do momento que se muda o sistema de eleição proporcional, teria que estar incluídos os deputados estaduais e federais também. O deputado Rafael Leitor apresentou indicações feitas ao Executivo Estadual sobre criação de delegacia em Timor. E o deputado Edilásio Júnior voltou a questionar os contratos firmados no Detran. Ainda ontem, eu recebo uma foto no WhatsApp de um colega que foi fazer a vistoria do seu veículo no Detran. E quando chega lá, senhor presidente, para fazer a vistoria, ele avista lá alguns seguranças com a classe segurança, o nome da empresa que está fazendo o serviço de segurança do Detran. E aí, eu tive a curiosidade de entrar no portal da transparência. E lá não consta nenhum contrato com a tal classe segurança. Não consta. O deputado Rogério Cafeteira defendeu o governo do Estado. O mesmo fez o deputado Adelino Neto. Ele lembrou que a Justiça atestou a legalidade dos contratos feitos pelo Departamento de Trânsito do Maranhão. Este contrato, ele não é fraudulento e pela própria decisão judicial é válido. E os questionamentos feitos pela Comissão Central de Licitação, eles só evidenciam que este governo ele tem práticas republicanas. Quando chegou lá, as falhas encontradas foram observadas, devolvidas ao órgão de origem, corrigidas e depois todas as pendências foram sanadas. O deputado Max Barros fez um desabafo e observou que o atual governo não pode ficar só olhando para o passado e que precisa avançar na busca por políticas que favoreçam o desenvolvimento do Maranhão. Para o Estado do Maranhão. No portal da Assembleia, segunda edição de hoje, eu converso com o deputado Edivaldo Holanda sobre o lançamento do programa Edivaldo Holanda no Encontro com a Saudade. O programa será transmitido pela Rádio Esperança FM e vai resgatar clássicos musicais evangélicos, proporcionando uma viagem na história da música gospel, com um amplo bate-papo sobre as respectivas composições e a participação direta do ouvinte. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui na nossa querida TV Assembleia. O programa vai resgatar esses clássicos. Existe essa necessidade? A música gospel mudou muito nos últimos anos? Não só a música gospel, mas a música de um modo geral, a música popular brasileira, há três fases nela: a fase romântica, a fase da jovem guarda, não é? E a fase atual, que é uma fase moderníssima, não é? E que o público gosta muito. O mundo evangélico, o cristão evangélico e também cristão católico, os cristãos, de um modo geral, acompanharam essa evolução. Tínhamos a música sacra e depois se evoluiu para um estilo também meio moderno, mas meio no estilo assim, Roberto Carlos, aquela canção da Jovem Guarda, né? E hoje nós temos também aí o rock pesado, não é? O pagode, o samba, ritmos variados dentro da música gospel, não só no Brasil, mas no mundo. É uma mudança muito grande. Hoje, tanto no rádio quanto na TV, a gente vê uma grande presença de programas religiosos. Isso explica o crescimento do público evangélico ou isso é um reflexo do crescimento deste público? Olha, o evangelho, digamos assim, nas últimas 2 décadas e meia, o público evangélico cresceu muito
não só por causa da televisão, do rádio, mas o cristão evangélico, ele sempre trabalhou num estilo assim de grandes cruzadas, nos grandes estádios, né, de futebol, não só aqui, no mundo todo. E, digamos assim, a intensividade daquela expressão que está em Mateus, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquilo motiva o cristão evangélico a pregar a palavra, e essa motivação tem feito crescer muito o público evangélico no Brasil. Então, quem for sintonizar lá é 92, né? 100.9. Esperança FM. Como é que vai ser? Ele pode ligar, pode interagir, pode solicitar música? Como é um programa de saudade, nós estamos incentivando a cartinha. O carteiro, às vezes, foi perguntado a um carteiro sobre como é que ele via essa questão de cartas. Tem 3 anos que eu não entrego carta a ninguém. Porque hoje é o WhatsApp, né? Tem o e-mail, tem tudo. Nós estamos estimulando a comunicação através de carta, do WhatsApp, de e-mail, participação direta do ouvinte naquilo que ele quer ouvir, mas estritamente ligado a um repertório sacro, um repertório de hinos que não existe mais hoje no rádio, nem existe nos palcos, praticamente. Embora eu seja um cantor da velha guarda, raramente você vê os grandes shows com música clássica ou música sacra. Os grandes shows é de música moderna. E nós vamos resgatar isso. Quando o senhor fala que a música gospel está muito indo pelo rock, pelo pagode, isso é ruim ou é bom? Não, é bom. Eu gosto dos ritmos. Eu mesmo tenho gravado num projeto pela Bom Pastor, chamado Grandes Clássicos da Música Gospel. Eu tenho gravado reggae, forró, pagode, não é? O tradicional, normal, dentro de uma linha, sem perder a sacralidade. Então eu canto um pagode, ou eu canto um reggae em cima de um hino, que ele permanece com aquela mensagem dentro de uma roupagem moderna. Nós conseguimos fazer isso com grandes arranjos, grandes orquestras, não é? E isso tem sido uma experiência excelente. A saída do trabalho é muito grande. Até agora a gente tem falado do Edivaldo Holanda apresentador, Edivaldo Holanda artista, mas o senhor é um político de muita experiência, foi vereador, deputado estadual, deputado federal e agora volta novamente ao parlamento estadual. Como é que o senhor analisa o momento político que o país está passando? Essa questão de experiência não é ser velho, não é sinceramente, é só experiência mesmo. O Brasil passa um momento de muita dificuldade, tanto na esfera política como na faixa da economia, que é aí mais o link globalizante que vivemos hoje no mundo. Então, a crise que acontece na Europa, nos Estados Unidos, dentro da economia, acontece lá na Grécia, por exemplo, ela atinge o Brasil diretamente. Então, nós vivemos um problema de crise muito grande na economia, um problema político gerado pela corrupção recente, a mais antiga, mais recentemente investigada com o episódio da Petrobras. Isso atinge diretamente a presidência da República, os políticos maiores do país, e isso tem gerado uma instabilidade, de certa forma, na política nacional e dentro do Congresso Nacional, que é um reflexo de tudo que acontece no país. Hoje se fala muito que os políticos devem ouvir as vozes da rua, mas não deveria ser sempre assim? Se o político, o governante, o político, ouvisse sempre a voz da rua, obviamente que dosada a voz dos técnicos e também dos políticos sérios, que você tem que dosar a política séria, o técnico e a voz das ruas, para você tirar daí o denominador comum para se fazer um excelente governo. Então, isso é uma questão que tem sido
relevada, deixada de lado, e daí você viu a ira do Cid Gomes lá na tribuna do Congresso Nacional, né? Aquilo não deixa de ser aquele desabafo dele que levou à queda do Ministério, não deixa de ser um reflexo de tudo isso. Então o programa tem o lançamento do programa, né, antes de fato lá. Hoje, aliás, quero aproveitar a deixa que você me dá para lançar um convite, embora o auditório não seja lá muito grande, mas um convite, eu estava preocupado com a câmera, essa câmera aqui, um convite para às 7h, aqui no auditório do Complexo de Comunicação da Assembleia, para o lançamento do programa Edivaldo Holanda no Encontro com a Saudade. Então, ali nós teremos uma programação, um resumo do programa, lógico, um ligeiro coffee break do programa para as pessoas. A maioria são pastores, são líderes, mas são amigos também da comunidade que vão estar conosco. E você está convidado às 7h, tem um coquetel, é a parte melhor da programação, com certeza. E nós convidamos você, então, às 7h para estar aqui na Assembleia, aqui nesse complexo de comunicação maravilhoso. Quero parabenizar você, a equipe e a casa por este espaço maravilhoso, que eu peço desculpas por não ter vindo anteriormente, mas isso aqui não fica a dever em nada a grandes casas de comunicação do Brasil. A televisão, a TV, a Assembleia está de parabéns por essa estrutura maravilhosa. Deputado, obrigado, boa sorte nessa nova empreitada. Obrigado, digo eu, mais uma vez reforçando o convite, até às 7h, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado e um abraço. E você pode rever a entrevista com o deputado Edivaldo Holanda e todo o conteúdo do jornal no site da Assembleia Legislativa. O endereço é al.ma.leg.br. Você também pode sugerir entrevistas e temas pelo e-mail comunicação, sem cedilha e sem acento, @al.ma.leg.br. E veja no próximo bloco, a audiência pública discute a situação precária dos ferryboats. Já, eu volto. Não tratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. A TV Assembleia abraça esta causa. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou tudo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns e condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro, os produtos derivados do tabaco. Nossas ruas andam cheias, carros, motos, obras, congestionamentos. Só tem uma coisa faltando nisso tudo: gentileza. Por isso nosso desafio é encher as ruas de gentileza, no sinal, no congestionamento, nas faixas, estacionamentos, estradas e rodovias. Gentileza por toda parte. Vamos incentivar assim a educação e o respeito entre as pessoas no trânsito. Experimente você também distribuir gentileza e receber em troca um trânsito melhor. A TV Assembleia abraça esta causa. Na manhã de hoje, a Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana realizou uma audiência pública sobre o processo de contratação das empresas responsáveis pelo transporte no terminal Ferryboat. A repórter Adria Rodrigues acompanhou as discussões. É a primeira vez que o sistema de transporte aquaviário intermunicipal vai ser licitado. Aqui nesta audiência pública serão discutidos os critérios que garantam à população o serviço de qualidade, critérios que as empresas deverão atender, porque hoje a realidade do sistema não tem agradado à população. O PROCON, que também participa da audiência, são várias reclamações. Eu conversei com o presidente da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana,
José Arthur Cabral. A realidade é de um serviço precário, de mau atendimento ao usuário, com bastante desconforto, tanto no embarque, desembarque, quanto durante a travessia, uma viagem bastante longa e insegura. E nós pretendemos fazer uma mudança bastante forte nessa realidade, trazer uma realidade, um serviço de conforto, de segurança, de rapidez e de confiabilidade. Hoje nós temos uma situação que o passageiro chega no terminal e não sabe nem que hora ele vai embarcar. Então essa mudança ela vai ser de maneira bastante intensa. Essa vai ser uma ação inédita, não é isso? De licitar esse transporte. Bem, é a primeira vez na história do Maranhão que se inicia um processo de licitação de transporte público de responsabilidade do Estado. Nunca tinha sido feito. E nós estamos fazendo isso com bastante transparência, estamos fazendo essa audiência pública aqui, com a participação da sociedade, para que ela contribua com sugestões. Nós já temos uma proposta que vai ser enriquecida agora com a participação da sociedade e 30 dias depois nós vamos fazer a publicação digital e iniciar o processo licitatório de fato. E aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto também falou sobre as péssimas condições do serviço de transporte aquaviário e convidou a comunidade para participar de uma audiência pública aqui na sede do Legislativo no mês de maio. É verdade, discutir problemas antigos que se repetem no decorrer do tempo, agora com informações novas e estarrecedoras. Informações, por exemplo, de que as empresas de ferry-boat não pagam impostos estaduais e municipais, são isentas de impostos. Numa estimativa feita pela EMAP, essas empresas faturam 40 milhões de reais por ano e prestam péssimos serviços ao cidadão. A audiência será no dia 14 de maio, às 14 horas, aqui na Assembleia, onde nós vamos avançar um pouco mais para que nós possamos tirar encaminhamentos objetivos para poder resolver, tendo em vista que agora nós temos o governo do Estado como parceiro da solução desse problema, nós possamos começar a diminuir os problemas que os usuários desse serviço enfrentam, até que se possa fazer a licitação e assim resolver de uma vez por todas o problema. E o portal da Assembleia Segunda Edição fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você.